Olá, Capricorniano! Olá, Capricorniana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Bom, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, leitura coletiva, intuitiva para o mês de agosto de 2025. Uma leitura que não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim? Bora lá, vamos começar, Capricorniano. Vamos agradecer a espiritualidade, aos nossos mentores que se fazem presentes. E vamos ver uma energia geral para o mês de agosto, Capricorniano. Viraram muitas. Capricorniano, eu sinto aqui, eu simplesmente, na hora que eu me conectei com a energia para fazer a leitura de vocês, começou a me dar uma dor aqui nas costas. Ou seja, Capricorniano, talvez agosto seja um mês para a gente começar a deixar para trás alguns pesos que a gente está carregando, tá? Sabe quando você está carregando pesos muitas vezes que não são seus, situações que, infelizmente, você, por mais que você queira resolver, você queira ajudar a resolver, não é sua responsabilidade, Capricorniano. Me conecto muito com essa energia. Bora lá, vamos ver o que as cartas dizem com o tarô de hoje. Uma carta, por favor, energia geral para o mês de agosto de 2025. Viraram duas. A gente tem a carta da maturidade com a carta do postponement. Postponement é como a gente prolongando alguma situação que já era para ter encerrado, sabe? É como se essa carta ela diz o seguinte: essa mulher ela tem umas cores que ressoam com algo que é muito maior, que é muito melhor, que é muito mais interessante, muito mais alinhado para a vida dela, para a história de vida. Só que ela se permite estar em um lugar onde essas cores não ressoam tanto, sabe? Onde ela não consegue mostrar a sua cor, onde ela não consegue se sentir vivo ou viva, entende? É como se você soubesse que você pode mais. E agosto traz a carta da maturidade, né? Ela traz muito isso também. Você se colocando em primeiro lugar, sabe? Você entendendo que você precisa estar em espaços e com pessoas que despertem o teu potencial e não que te limitam, e não que... Porque você tendo todo esse potencial de cores aqui, digamos, por que você só está utilizando esse pouquinho, entende? E todo o resto tá sem cor, tá sem vida, né? Só que é muito interessante, porque a gente tem a carta da colheita, que é representada pelo 9 de ouros. E junto, tudo isso é como se você, tipo assim, fosse dar um basta, sabe? Com muita maturidade, com muita responsabilidade, com muito discernimento, fosse, de fato, atrás daquilo que, de fato, é seu. Aqui, por mais que a gente tenha a carta da colheita, que traz, sim, né, como se traz, sim, outras oportunidades externas, mas aqui, para você conseguir atingir isso, olha como é que é lindo. É necessário você despertar o seu próprio eu interior, despertar o seu eu superior, e dessa forma, sim, com consciência e com clareza de tudo que você está prolongando, de tudo que você... Porque quando a gente prolonga demais também, a gente acaba ficando sem energia para aquela situação, né? Por exemplo, às vezes eu tenho uma atividade para fazer e essa atividade me custa uma hora do meu dia. Eu fico prolongando, e isso é como se fosse crescendo. Se for um problema, uma situação que a gente precisa resolver, quanto mais eu prolongo isso, mais isso cresce, mais eu diminuo, mais eu fico sem cor, mais eu fico sem vida para resolver, sabe? E agosto pede isso, pede para você priorizar. A maturidade, ela vem quando a gente prioriza as coisas que de fato são importantes para a gente primeiro, sabe? Isso é ser maduro. Por quê? Até em relacionamentos,
né? Se eu não priorizo a mim mesmo primeiro, o que eu tenho para oferecer para o outro, sabe? Se o meu copo está vazio, ou se eu estou cansado, ou se eu estou sem energia, se eu encontro uma outra pessoa, se eu encontro uma oportunidade profissional, o que eu tenho para oferecer? Então a maturidade pede isso, pede para você olhar para você nesse momento, enxergar a sua verdade, sabe? E agosto te traz essa oportunidade, né? Traz essa oportunidade de você se olhando, essa carta da maturidade é uma carta linda, porque é como se fosse um florescimento, sabe? E obviamente a gente está falando de conquistas, a gente está falando de autoconhecimento, de autodesenvolvimento de si mesmo, digamos assim, tá? É um processo, é um tempo onde as coisas começam a fluir com mais velocidade, digamos assim, mas porque você já não pode mais estar aonde está. É necessário um movimento, tá? E esse movimento acontece, porque quando você... A carta da maturidade, ela traz o florescimento, né? Como eu disse. É como se você, mesmo diante das pedras, mesmo diante... Me vem muito forte agora uma imagem de uma flor nascendo entre as rochas, sabe? Mesmo aonde você... Mesmo ao redor de pessoas que te sugam, mesmo ao redor de pessoas que te exigem demais, você não vai querer ser mais uma pedra, digamos assim. Você vai florir, você vai ser uma flor independente de onde você esteja. Entende? É como se fosse um renascimento, digamos assim. Agosto traz um renascimento. Capricorniano. Bora lá, vamos ver aqui uma energia positiva, uma oportunidade de melhoria. Uma energia positiva, uma oportunidade de melhoria. Muito bem. Como ponto positivo, a gente tem a carta da justiça. A carta da justiça, ela vem trazer como se fosse... Por exemplo, se você estiver sendo injustiçado, se você estivesse se sentindo desvalorizado por algum motivo conveniente de ambientes externos, de situações externas, é uma solução, tá? É como se fosse um basta. É como se a espiritualidade falasse, olhasse para você com amor e com carinho, como sempre faz, e fala, olha, chega dessa situação. É hora de viver algo novo. É hora de dar um próximo passo. É hora de sair da lamentação. É hora de sair da culpa. É hora de sair do prolongamento, sabe? E de fato seguir adiante. Como obstáculo, como desafio, é o 8 de paus. O 8 de paus ele traz velocidade e traz as oportunidades que a gente ainda não consegue enxergar. Por isso que ele vem como uma oportunidade negativa, como uma oportunidade de melhoria, um ponto negativo. Por quê? Porque são velocidades e oportunidades que a gente ainda não consegue enxergar. Sabe quando a gente fala sobre dar o primeiro passo e depois a espiritualidade coloca o chão, mas na verdade o chão já está lá, a gente só precisa dar o passo? Porque tudo que a gente acredita que existe, que conquista, que a gente vai conquistar, de fato a gente vai conquistar. A gente precisa ter fé. Pede muito isso, tá? Pede você acreditar. E mesmo que se as coisas não acontecerem no tempo esperado ou com a velocidade esperada, acredite que é um momento de preparação. Como aqui vem muito a questão da natureza, né? Essas três cartas juntas que saíram para você traz muitos ciclos da natureza. Olha isso. É como se a gente precisasse entender aqui que, por exemplo, existe o tempo de preparar o terreno, existe o tempo de plantar semente, existe o tempo de regar, existe o tempo de adubar, existe o tempo para tudo na natureza. E assim também é conosco, porque nós somos parte da natureza, né, do todo. Então, entende um pouco melhor esses ciclos, como você tem vivido esses ciclos, como é a sua percepção, como é o seu olhar para a sua própria vida, sabe? Eu estou entregando o meu trabalho hoje, quero resultado muito imediato. Me vem muito uma questão aqui, por exemplo, do tempo das coisas, né? Quando a gente... Um exemplo, você vai abrir um canal do YouTube. Você começa postando. Postando, você ganha um inscrito, depois outro inscrito, depois outro inscrito, depois você ganha outro inscrito. E assim vai, né? É um montante que vai aos poucos. Não tem muito sentido a gente começar e já, bum, sabe? Muitas vezes a gente não está estruturado ainda. E aqui no fundo do deck, a carta do Papa pede um pouco disso, pede um pouco de você entender o tempo da estruturação das coisas, tá? Porque você tem o conhecimento, você tem a informação, é como se a sua alma tivesse te passando alguns insights, alguns ensinamentos
que você já pode estar aplicando na sua vida, mas é uma coisa de cada vez, é step by step, é um passo de cada vez, tá bom? Vamos entrar aqui mais aprofundadamente, aprofundadamente é essa palavra? Relacionamento, carreira, e vamos ver aqui uma carta mais para saúde, por favor. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, para relacionamentos, não necessariamente a gente está falando de relacionamentos amorosos, mas a gente pode também estar falando de relacionamentos pessoais, amizades, relacionamento com a família, de um modo geral, tá? Aqui a gente tem, para a área de relacionamentos, a carta da Torre. A carta da Torre, ela fala o seguinte: tudo que vem para a sua vida a partir de agora, tudo que precisa ser construído na sua vida a partir de agora, precisa de bases, precisa de uma estruturação mais forte, porque é algo maior. É como se você quisesse construir um prédio de 10 andares em uma estrutura que foi feita para suportar um prédio de 2 andares, digamos assim, tá? Então, a gente pode estar falando, sim, de alguns rompimentos, a gente pode estar falando, sim, de algumas mudanças de estratégia, de alguma mudança de perspectiva. Por exemplo, se eu quero conhecer alguém, se eu estou esperando por alguém na minha vida, se eu estou solteiro, é hora de você se estruturar melhor, porque o que chega para você vai exigir isso, vai exigir uma estruturação, vai exigir uma outra versão de você, vai exigir uma base mais sólida para suportar mesmo esse relacionamento, sabe? Para que ele não se rompa em qualquer discussão, para que ele não se rompa na primeira dificuldade, digamos assim, tá? É necessário olhar um pouco mais, com um pouco mais de atenção para a estrutura que você tem. De fato, o que eu tenho, os meus jeitos, as minhas maneiras, as minhas limitações, as minhas condições familiares, por exemplo, até condições financeiras, elas estão adequadas, elas estão em um momento onde eu me sinto estruturado, digamos assim, para estruturar a vida com alguém, para que alguém faça parte da minha história, ou eu quero simplesmente me entregar do jeito que eu tô e deixar as coisas acontecerem. Pode ser que dessa forma, na primeira oportunidade, algo se rompa, algo não se materialize como você esperaria, entende? Então aqui pede um pouco mais de você olhar para as estruturas que você tem, tá? A gente pode estar falando até de estruturas sentimentais, não só estruturas materiais, dinheiro, situações, enfim, mas estruturas emocionais. São estruturas que... Será que eu estou de fato pronto para ser amado, sabe? Me entregar de verdade? E quando eu falo aqui de pessoas que já estão em um relacionamento, é um momento de reconfiguração, é um momento de reestruturação, é um momento de ter uma conversa, é um momento de colocar as coisas às claras, digamos assim, na mesa, sabe? Para que vocês consigam continuar de uma forma mais estruturada, tá? Porque aqui, claramente, caso não tenha uma reconfiguração, uma conversa, uma reestruturação de si mesmo ou com o outro, a chance de romper é muito grande, tá? A chance disso vir à tona é muito grande. Então, se você gosta da pessoa que você tá, se você quer ter algo mais estruturado a longo prazo, digamos assim, estruture a si mesmo, converse com o outro, tá? Estruture esse relacionamento para que as coisas possam, de fato, continuar crescendo na velocidade que você espera. Em relação à situação profissional, o mago, ou seja, hora de você acreditar naquilo que você pode fazer. Aqui é hora... Lembra do que eu falei sobre dar um passo e a espiritualidade colocar o chão? É isso. É hora de você confiar que você pode fazer com aquilo que você já tem. Por exemplo, eu quero muito começar... E aqui é com visibilidade, tá? Aqui é quando as pessoas já podem admirar aquilo que você faz de certa forma. Não estou falando de gente que não está preparado ou pronto para começar algo. Por exemplo, se você vai entrar numa empresa, se você aplicou para uma vaga de trabalho, é hora de você mostrar além do que você... Por exemplo, eu coloquei no meu currículo que eu faço isso, isso e isso, mas é como você faz.
é hora de você, talvez, até dar uma ligada para aquela empresa e falar, olha só, no meu currículo está assim, assim, assado, na minha entrevista eu falei isso, mas eu gostaria de deixar claro que eu posso fazer isso dessa forma, sabe? É como se você pudesse deixar mais claro que a sua maneira de fazer é diferente dos demais, tá? Se for numa questão de concorrência aqui, se você tiver, por exemplo, desempregado, talvez seja a hora de você entender o que eu faço. O que eu faço, mas no sentido de o que só eu consigo fazer, sabe? Porque você pode fazer diversas coisas que diversas pessoas fazem, mas tem coisas que só você vai fazer do jeito que você faz, entende? E é hora de você focar nisso, é hora de você focar nas coisas que de fato conseguem ter um pouco mais de si, sabe? Por exemplo, um ator, um médico, um terapeuta, são pessoas que colocam a sua emoção, são pessoas que se entregam como um todo, sabe? Para poder escutar, para poder experienciar a realidade. Um artesão, por exemplo, que faz aquilo com carinho, com detalhe, que coloca amor nas coisas. E aqui eu estou falando de pessoas que têm isso, né? Que têm esse diferencial, que têm esse presente divino, esse dom, digamos assim, de fazer algo da sua maneira que é algo espetacular, sabe? Eu posso estar falando aqui com pessoas que sabem fazer um bolo como ninguém sabe, que sabem fazer um prato de arroz e feijão como ninguém sabe. Então, às vezes, em vez de ficar procurando, por exemplo, uma oportunidade profissional, tente começar com aquilo que você tem. Ah, eu sei fazer um brigadeiro. Faça um brigadeiro da maneira como você sabe, com amor, com cuidado, sabe? Que as pessoas vão valorizar isso e talvez isso vai ser um pontapé inicial para uma grande transformação na sua vida, porque aqui a gente está falando de uma grande transformação. Tá bom, Capricorniano? Em relação à saúde, comemorações, né? As pessoas reconhecendo a si mesmo e a você nessa situação. É como se você tivesse mais focado na saúde do que no problema, sabe? E as pessoas, o 6 de paus em relação à saúde é como se você, por exemplo, tomasse a decisão de se cuidar mais. E as pessoas começam a observar que você tem se cuidado, sabe? Por exemplo, eu falei que eu ia começar a academia na segunda-feira, mas hoje é quarta, talvez eu vá começar hoje, sabe? E as pessoas reconhecendo, pô, ela falou que ia começar e começou, entende? Ela falou que ia começar a se educar na alimentação, comer coisas mais vivas, né? Alimentos vivos, que trazem mais vida pra gente, coisas mais naturais, e de fato começou, tá vendo? Deu resultado, emagreceu, ou então, não só na questão de emagrecer, mas na questão de estar mais saudável, sabe? Aqui é isso, tá na sua saúde. Comemoração é você conseguindo ter energia o suficiente, entendendo também a importância de se alimentar não só de coisas boas materialmente, mas também alimentar o seu espírito, tá? E é isso, um mês lindo, Capricorniano. A gente tem 1, 2, 3, 4 arcano maiores na mesa. A gente tem velocidade, né, que não chega exatamente no momento que você espera, por isso esse bloqueio, mas tem a questão de você tendo paciência com seu próprio processo. Carta da Justiça, muito bom, um mês muito poderoso, né? O Rei de Paus também no fundo. Vamos pegar aqui uma mensagem final, Capricorniano, para a gente ir se despedindo. Uma carta, por favor, mensagem final para o mês de agosto de 2025 para o signo de Capricórnio. Eu estou indo na direção correta? Algumas vezes a gente duvida o que nós estamos fazendo. Nos perdemos em vez de acreditar no processo e nos questionamos ao invés de entender que aquela é a melhor direção que podemos caminhar. Saiba disso. Você está na direção certa. Se mantenha caminhando, se mantenha acreditando, mantenha relembrando que você fez um contrato espiritual com a sua alma, que você está, nossa, que lindo, que você está preenchendo esse contrato neste exato momento. Mesmo se você não puder ver isso, não quer dizer que não seja real. Você está caminhando de acordo com o seu contrato espiritual.
Que lindo, que lindo, que lindo. Ação do dia. Hoje, pesquise por maneiras que você está alinhado com a sua alma e com o seu propósito. Alguns sinais, alguns direcionamentos vão aparecer. Deixe essa nova fundação, olha que lindo, sustentar os seus próximos passos. Tudo aquilo que a gente falou aqui, né, Capricorniano? Tudo aquilo que a gente falou aqui. Que lindo, gratidão, espiritualidade. Gratidão. E gratidão também a vocês, né, que estão aqui comigo até este momento. Se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Desejo um excelente agosto de 2025 para cada um de vocês e a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo, Capricorniana, e até lá. Tchau, tchau.